O capítulo 1153 chegou e trouxe muita coisa pra gente conversar, principalmente sobre o passado do Harold e do Loki. Estamos tendo cada vez mais revelações e entendimentos sobre Elbaf e seu povo. Fica aí que a gente vai bater esse papo. E se você gosta de listas, explicações ou até mesmo um bate-papo sobre o mundo dos animes, considere se inscrever no canal, isso tem ajudado bastante. Bora pro vídeo. O capítulo abre falando um pouco de Harold e de como ele sempre foi um delinquente. Desde muito jovem ele já era um monstro. O sangue nas veias do atual príncipe de Elbaf lhe dava uma força e tamanho fora do comum, até mesmo entre os gigantes. E por causa disso, Harold sempre abusou muito do poder. Isso fica bem claro quando mostra que Harold a todo momento despreza qualquer outra raça que não seja dos gigantes. Eles são simplesmente inferiores no seu ponto de vista. E quando eu digo inferiores, eu estou me referindo ao seu, entre aspas, poder de combate. Isso é muito importante para a raça guerreira dos gigantes. Diga-se de passagem, essa cena do Harold simplesmente explodindo alguma coisa no meio do mar com uma catota gigante como se fosse uma bala de canhão é muito bom. É, meu amigo, isso daqui é One Piece. O mais interessante desse início de capítulo é ver o quanto Harold era orgulhoso de ser um gigante. Toda a tradição de uma nação guerreira tá cravada na pele dele. Isso é tanto ao ponto dele ficar visivelmente irritado de ver alguém da sua própria raça atrás das grades. É claro, muito dessa irritação vem de uma suposição. O que Harold não sabia é que isso não se tratava de um atentado sobre a raça gigante. Na cabeça dele, a mulher chamada Ida estava sendo mantida presa e exposta para o público como um animal de circo. Só que isso tudo cai por terra quando ela conta que aquilo, na verdade, era o seu emprego. Um pouco tarde, pois aparentemente Harold já havia devastado aquele lugar só para, entre aspas, salvar a mulher. Mas o ponto alto dessa conversa é quando a Ida diz: "Você só nasceu com um corpo grande por acaso, e é forte por pura sorte." E aqui que vemos o primeiro choque de realidade do atual rei de Elbaf, e por consequência, a sua primeira mudança. Ele percebe que é tudo mais complexo do que parece. No fim das contas, o mundo é muito rico, com cada povo se distinguindo em cultura, arquitetura, costumes, danças, folclore, culinária, agricultura. E é isso que Oda está exaltando para nós leitores. Tudo isso mostra a vastidão das coisas e o quanto temos a aprender com cada povo. E quando eu falo isso, eu não estou falando só dos personagens de One Piece, mas sim da realidade. Mais uma vez, o Oda dando um tapa na cara da sociedade, uma aula de relações humanas e sociológicas. Bem, continuando, no fim das contas, o Harold e a Ida tiveram um filho, Haroldin, e pretendiam ficar juntas. Só que o problema é que um certo grupo, provavelmente de anciões descendentes dos gigantes ancestrais, não aprovaria o casamento do Harold com a Ida, já que ela não tem aquele sangue, entre muitas aspas, puro. E como se isso já não bastasse, ainda fazem um casamento arranjado para o Harold, com uma descendente dos gigantes ancestrais, que por sinal vai contra tudo que a Ida prega sobre o olhar para todos com igualdade. A Estrida é uma mulher que, além de soberba, é repleta de superstição e costumes muito provavelmente derivados de suas raízes. E assim que chega, ela já quer mudar todo tipo de coisa no castelo. Mudar um espelho que aqui pode representar o mau agouro, mas até então tudo bem, isso é mera crença. O problema real surge quando há uma certa inferiorização das outras tribos de gigantes por não serem dignos, ou quando ela ordena que tragam todo tipo de ouro pro seu aposento. O mais triste disso tudo é que a Ida, a responsável por mudar o Harold, ela não tem outra opção senão aceitar. E mesmo assim, ela se mantém muito positiva, afinal de contas, para ela, o fato dela não poder estar junto do Harold é só mais uma tradição que ela deve respeitar. Depois disso tudo, a Ida ganhou meu coração. Ela com certeza, no fundo, desejava viver a sua vida com o Harold e o Haroldin, mas mesmo com a maré indo contra os seus desejos, ela se mantém completamente positiva. E acima de tudo, sem preconceitos. Logo, a gente vê que, apesar de em um casamento arranjado, o Harold se mantém fiel à forma de ver o mundo que a Ida apresentou para ele, sempre buscando navegar e explorar o mundo a fim de aprender com os mais distintos povos e, claro, compartilhar esse conhecimento.
Nós vemos o Harold contando para o seu próprio povo as histórias de onde ele viajou e contando sobre esses lugares, as culturas e enriquecendo o povo de Elbaf por meio do conhecimento. E é muito legal você ver que o Harold ele não guarda esse conhecimento para si ou só para o seu povo. É mostrado também que ele está ensinando navegação para outros povos. Eu gostei muito de ver o Harold navegando pelos mares de Wano ou até mesmo compartilhando as aventuras dele para o seu povo sobre a Ilha dos Homens-Peixe. Agora, a parte mais triste desse capítulo vem há 63 anos atrás da cronologia atual, ou seja, no nascimento do Loki. Logo ao vir para o mundo, o Loki é recusado de cara pela própria mãe. Pensa só, a Estrida nem pegou o pequeno Loki no colo. Ela negligenciou a um recém-nascido o calor materno. E não bastando negligenciar esse calor materno, ela corresponde com frieza, ela faz pior. Com um completo desprezo pelo seu filho recém-nascido, ela diz: digam para o rei que o seu neném nasceu morto. Cara, isso é muito pesado. Ela simplesmente pega o bebê e lança ele para o submundo de Elbaf, jogando de uma altura surreal. O desprezo da Estrida é tanto em relação ao Loki que, quando questionada sobre o lugar onde ele foi lançado, ela simplesmente responde: e o que tem? Ou seja, qual é o problema disso? Na cabeça da Estrida, aquilo não é nada menos, nada mais do que o seu filho recém-nascido merece. Um lugar frio e vazio, sem nenhum calor ou afeto. Nós então vemos um bebê Loki escalando a árvore de Elbaf de volta, talvez em busca de calor, afeto. Mas como se não bastasse, graças à rainha Estrida, que praguejou seu filho até não poder mais, ela garante ao Loki um legado de culpa, frieza e desprezo. A página diz o seguinte: todas as desgraças que caíram sobre Elbaf a partir deste período ficaram conhecidas como as maldições de Loki. Bom, vamos fazer algumas considerações sobre esse final de capítulo. Imagina só, você crescer marginalizado por todo o seu povo por causa de sua própria mãe. Essa com certeza é uma das histórias mais tristes de One Piece. E o Loki sempre foi visto como um delinquente, talvez pirracento, mas tudo isso talvez tenha sido apenas uma forma de alguém desprezado conseguir ser notado. Isso me lembra até o Naruto, lá no começo, um garoto marginalizado que faz de tudo para chamar a atenção. E mais, será que as faixas nos olhos do Loki vieram porque ele apenas queria ser aceito e assim tentou esconder isso das pessoas? Também há a possibilidade de alguém ter cegado o Loki. A gente acabou de ver nesse capítulo que há sim gigantes muito supersticiosos, que inclusive é o caso da mãe do Loki. Talvez até o próprio Loki tenha se cegado por desprezar tanto aqueles olhos que lhe causaram tanto sofrimento. A gente já viu algo parecido na obra, a gente viu Fugitora se cegar porque não aguentava mais ver as maldades do mundo. Enfim, eu tô muito curioso para saber mais sobre o Loki e o passado de Elbaf. Mas e você? O que você mais quer saber sobre essa história? São os olhos dele, a fruta que foi roubada, onde o governo mundial tá metendo a mão? Comenta aí que eu com certeza vou responder. E se você curtir esse vídeo, considere deixar aquele like, isso tem ajudado bastante o canal. Muito obrigado por você ter assistido até agora e até logo.